Efésios capítulo 3, a partir do verso de número 16. Eu quero ler em duas versões, porque há uma versão que ela vai dar um contexto mais fácil do que eu quero explanar nessa manhã. Então eu vou ler na NVI, acho que a maioria dos irmãos usam, e depois eu vou ler numa outra versão. É Paulo orando para os irmãos de Éfeso, e ele está dizendo assim no verso de número 16: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, Jesus, o Senhor, Deus, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Tenho ensinado para você a diferença entre presença e poder. Agora ele está falando, você pode ser fortalecido. Ele está orando que você seja fortalecido pelo poder, por meio do seu Espírito. Então quem manifesta o poder é o Espírito Santo. Para que isso? Aí o verso 17: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E ele continua orando: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E o verso 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Diga comigo, amém. Eu vou voltar ao texto, mas agora lendo na nova versão transformadora. Preste atenção, que talvez essa você não tenha. É o mesmo texto, e ele está orando igual. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. E aí que é a diferença, porque aqui vai buscar no texto original. Suas raízes se aprofundarão em amor. Suas raízes se aprofundarão em amor, e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Diga de novo comigo, amém, amém, e graças a Deus. Vamos orar, por favor. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Pai de toda graça, Deus de toda glória, em cuja presença habitamos em Cristo Jesus, somos tão gratos por tudo que o Senhor tem realizado. Senhor, até aqui fomos tão abençoados, e sabemos que o medo diante do Senhor, ele tem que sair, e nós declaramos que no Senhor nós temos uma paz que vai além do que nós podemos entender, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E é nessa paz que nós queremos te pedir: fala conosco, nos oriente, nos dirige, usa a profecia, Senhor, desse momento para nos direcionar nessa semana, nos meses que aqui virão. E Pai, mais uma vez, humildemente, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço, me usa, Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito falando através de mim, e que Deus,
o Senhor responda às dúvidas, que o Senhor dê resposta à vida dos seus filhos, e que todos nós sejamos edificados, exortados, direcionados pelo teu amor. Nós descansamos no teu amor. Fica à vontade entre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, você que tem estado nos últimos cultos, me ouviu falando sobre a diferença que há entre a presença e o poder de Deus. A presença é a pessoa do próprio Deus, o Espírito. O apóstolo Paulo diz assim: ora, Deus é o Espírito. Então Deus é Espírito, e esse ser espiritual, Deus, ele é uma pessoa, que quando se manifesta, manifesta com poder. Eu não sinto a presença de Deus, ela habita dentro de mim, mas quando ele se manifesta, o poder de Deus se manifesta, eu posso senti-lo. E quando eu oro para alguém, então esse poder que está na minha vida, ele sai da minha vida e ele se manifesta numa ação, a partir daquilo que eu falei, para cumprir aquilo que foi falado na autoridade do nome de Jesus. Então quando eu sei, o Senhor habita dentro de mim, é uma pessoa que está habitando e se assentou dentro do meu espírito. E quando ele se manifesta, ou é para me transformar, ou é para me usar. É sobre isso que eu quero falar com você, irmãos, que a presença de Deus transforma a minha história. Eu quero que você diga comigo: a presença de Deus transforma a minha história. O que é que você disse? A presença de Deus transforma a minha história. Quantos irmãos aqui que podem testemunhar: eu sou uma outra pessoa depois de ter um encontro com Jesus Cristo aqui? Quantos podem testemunhar? A minha vida mudou. O que é isso? É a presença de Deus que é capaz de mudar a história de uma vida, e não só de uma vida. Ela muda um casamento, ela muda a família, ela muda a sociedade, ela muda o trabalho. Aquilo que Deus começa em mim, daqui a pouquinho começa a repercutir, a se manifestar nas pessoas que estão ao meu lado, e as pessoas que estão ao meu lado começam a ser mudadas também, transformadas pela mesma transformação que Deus está fazendo na minha vida. Eu quero profetizar que enquanto Deus te transforma, transforma a tua família também. Enquanto Deus transforma você, Ele transforma teu casamento, transforma a tua vida financeira, teus negócios, tua empresa, a tua escola, aonde você está, vai ser impactado pela glória de Deus em nome de Jesus. Isso é o poder da transformação que está na presença de Deus. Eu quero que você diga de novo: a presença de Deus transforma a minha história. Fala com ânimo agora: a presença de Deus transforma a minha história. O que é que transforma a sua história? A presença de Deus. Quantos creem que Ele está dentro de você? Então você já tem a presença de Deus. Onde você vai, a presença de Deus vai com você. Onde você vai, a presença de Deus vai com você. Nem tudo que você faz, a presença de Deus concorda, mas que ela vai, ela vai. Você está entendendo? Nem tudo que a gente faz, Deus concorda, mas que Ele está junto, Ele está. Eu costumo brincar com os irmãos, né? Que querem ir para a balada e diz: Espírito Santo fica na porta da boate, fica na porta do boteco, enquanto eu entro, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, depois na saída eu pego você. Não, Ele continua. Ainda que você não queira, Ele não desiste de você. Mesmo que você não o busque, Ele não desiste de continuar trabalhando em você. E aleluia por causa disso. Que o Deus que começou essa boa obra é fiel e vai até o fim. Ele está transformando a tua história. A presença de Deus é capaz de transformar a minha história. Mas o poder de Deus me capacita para viver aquilo que Ele planejou para mim. Eu quero dizer para você, irmão, que enquanto a presença de Deus transforma a sua história, ela vai transformando você,
ao mesmo tempo Ele vai manifestando poder na sua vida, para que você possa viver o que foi planejado por Deus para você. Irmãos, a sua vida não é por acaso, você foi planejado por Deus. Você já entrou em uma casa onde as pessoas simplesmente mudaram? Em uma casa onde antes de ser feito a mudança, tudo foi projetado? As irmãs que sonham naquela cozinha planejada. Ah, pastor, meu sonho é ter uma cozinha planejada. Por que fala planejado? Porque foi planejado antes, foi pensado. Ali é para colocar aquela panela, aqui é para colocar aqueles copos, ali para colocar o talher, e tudo funciona no lugar. Por quê? Porque foi planejado. Irmão, a sua vida não é fruto do acaso. Deus planejou a tua história, Deus planejou a tua existência, Deus quis você, você foi planejado por Deus. Mas nem tudo que nós vivemos está de acordo com aquilo que foi planejado. Porque embora a presença de Deus esteja comigo, o poder dele está agora me capacitando a viver aquilo que foi planejado, aquilo que faz parte do plano. Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal. O que foi planejado é maravilhoso, o que você está vivendo ainda está sendo transformado. É isso que eu quero te ensinar, irmão, que Deus está fazendo uma obra de transformação em você, e também de capacitação. Deus vai te transformar e vai te capacitar. Estou profetizando nessa manhã que Deus, o mesmo Deus que vai transformar você, vai capacitar você também, em nome de Jesus. Deus é poderoso para tornar você aquilo que Ele planejou que você seja. Deus é poderoso para tornar você aquilo que Ele planejou que você seja. Eu quero que você agora que entendeu, conte para o irmão pertinho de você. Deus planejou a sua vida. Fala para o teu irmão, e Ele é poderoso para tornar você aquilo que Ele planejou. Quantos querem viver o que foi planejado? Quantos querem viver o plano de Deus? Pastor, se Deus planejou algo para mim, como é que eu vou viver? Basta você se render ao plano de Deus. Basta você se render. Mas eu não conheço todo o plano. Irmão, deixa na mão daquele que é o arquiteto da obra. Ele sabe como fazer. Deus está fazendo uma obra na sua vida, e essa obra de transformação e também de capacitação, em nome de Jesus. A presença de Deus é capaz de transformar a sua história. Você precisa se render àquilo que foi planejado por Deus. Então o Espírito Santo vem e Ele transforma você. Quantos estão entendendo até aqui? Quando eu me rendo ao Senhor, eu digo: Senhor, agora que eu estou entendendo que o Senhor tem um plano para a minha vida, e que o Senhor é poderoso para me tornar aquilo que o Senhor planejou que eu fosse, eu me rendo. Eu faço o quê? Eu me rendo. O que eu faço? Eu digo para o Senhor, eu me rendo. E aí o que acontece? Quando eu me rendo, Deus me coloca num processo chamado transformação. Deus me coloca num processo chamado transformação. É Deus que vai transformar, mas o mesmo Deus que vai transformar, vai capacitar você para viver tudo que foi planejado. O mesmo Deus que está te transformando, vai te dar poder e capacidade para viver tudo aquilo que foi planejado. Mas isso Deus vai fazer de uma vez? Não. Deus vai usar um processo de transformação. Acontece do dia para a noite? Não, acontece num processo de transformação. Tem coisas, irmãos, que nesse processo Deus vai dar
Diga aleluia. Tem coisas que nesse processo Deus vai dar para você. Você não ficou feliz não? Não sei se você está meio com sono. Tem coisas que nesse processo Deus vai dar para você. E se eu disser que a mesma alegria de receber, você vai ter agora que ter no complemento dessa minha frase. Tem coisas que nesse processo Deus vai dar, e tem coisas que Deus vai tirar. Não, fala glória a Deus mesmo. Levanta a tua mão aí, deixa ele trabalhar, irmão. Deixa ele trabalhar. Tem coisas que nesse processo Deus vai dar, e tem coisas que nesse processo Deus vai tirar. Do que você está falando? Eu estou falando de coisas que faz parte do plano que Deus vai dar. E tem coisas que fazem parte do plano que não eram mais para estar. E nesse processo de transformação, o Espírito Santo vai tirar. Escuta. Existem pessoas que podem entrar na nossa vida, e elas podem ser muito amigas por um tempo, e elas podem ser até bênção por um tempo. Algumas pessoas são treva. Algumas pessoas, irmão, é só para complicar a história, mas eu vou crescer e aprender com elas. Mas mesmo aquelas que foram muito amigas, pode acontecer de não fazer parte do plano para esse tempo. Serviu para aquele tempo. E eu não posso ter medo e ficar preso a pessoas. O meu coração tem que estar disposto à transformação. Inclusive, irmão, recomeço. Você que tem frequentado aqui a MISF, está recomeçando. Eu também estou recomeçando. Todos nós estamos num processo de transformação. Tem coisas que Deus dá, e tem coisas que Ele vai tirar. E quanto menos você se apegar, sabendo que Deus está cumprindo o plano, menos você vai sofrer. Porque Deus está trabalhando em você agora. Ele só está anunciando como Ele está fazendo. Fala para uma parte de você: Deus está trabalhando na sua vida, e Ele está anunciando como está fazendo. Nós estamos num processo de transformação, irmão, de semeadura e de crescimento, que foi o texto que eu li com você. A semeadura, ela é rápida, mas o crescimento é um processo. A semeadura é rápida. Eu não sei se você já viu em lavoura, vai lá o trator que abre lá os buracos da terra, ara a terra, daqui a pouquinho passa outro trator, ou passa alguém semeando, e a semeadura é rápida, mas o processo de crescimento demora. Que leve uma semana para semear uma terra inteira, até começar a produzir fruto, leva um tempo. Mas aquele que semeou sabe o que vai colher. A semente se chama Jesus Cristo, e aquele que semeou essa semente na terra boa do teu coração sabe o que espera como colheita. Ele sabe o que Ele planejou para você. Embora você ainda esteja num processo de semeadura e de crescimento, porque cada vez que eu estou diante de Deus, a palavra de Deus se renova, e esse processo de crescimento me leva ao amadurecimento e desenvolvimento. O Senhor vai trabalhando. O agricultor só fica de olho quando começa a crescer. Ele vai podar a árvore que está crescendo. Pastor, eu não queria ser podado. Deixa Deus trabalhar. Tem coisas que Deus dá, e tem coisas que Ele acha que tem que tirar. O agricultor, quando olha a terra e ele vê, esse fruto está bonitinho, mas está crescendo capinzinho do lado, tem mato que não tem que estar, tem umas urtigas ali, eu vou retirar. Ele tira, e ele sabe o que está fazendo.
Irmão, tem jeito que Deus vai permitir sair da tua vida. Não insista. Tem coisas que Deus vai deixar sair da sua vida. Não insista. Se fechou o ciclo, vai para o novo de Deus. A semeadura é rápida, mas o crescimento é um processo. E Deus trabalha nos dois. Ele é o agricultor. Ele trabalha tanto naquilo que foi semeado e naquilo que em Cristo está sendo formado. Eu quero que você entenda nessa manhã que quanto mais você aprofundar suas raízes em Deus, mais forte você vai ficar para vencer as adversidades da vida. Quanto mais raízes profundas uma árvore tem, mais o vento pode soprar. Irmão, seja franco. Quanta crise você já viveu? E você continua na presença de Deus. E você continua aqui. Não, pastor, eu tive um tempo que eu... Irmão, você nunca saiu dos olhos de Deus. Você acha que se perdeu, mas Ele não perdeu você nunca. O Senhor estava sempre olhando você. E ó, irmão, vou te dar uma boa notícia. Tem coisa que nessa manhã Ele vai te entregar. E tem coisa que Ele vai permitir que saia. Deixa Deus trabalhar. Olha o texto que eu li com você. Preste atenção, por favor. No verso 16 do capítulo 3 de Efésios diz assim: peço que da riqueza da sua glória, o que é a glória? Presença. Que da riqueza da sua glória, Ele, Deus, os fortaleça com poder. Duas coisas diferentes: glória é presença, poder é capacitação. Então, a presença vai trazer capacitação. Eu oro para que Deus, com a sua glória, os fortaleça com o poder interior por meio de quem? O Espírito Santo. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. E aí, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Irmãos, quanto mais você se aprofundar, ou aprofundar suas raízes em Deus, mais forte você vai ficar para vencer as adversidades da vida. Às vezes, Deus nos prova naquilo que Ele quer nos mudar. Pastor, mas Deus não prova ninguém. Irmão, Deus não tenta, mas testa. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. A tentação vem da parte do inimigo. Tentação e provação são duas coisas diferentes. Tentação vem do diabo, vem da nossa natureza adâmica carnal. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Aí é outra coisa. Agora, Deus não tenta ninguém, mas prova. E às vezes Deus nos prova naquilo que Ele quer nos mudar. Eu estou num processo de transformação. Você está num processo de transformação. Nós estamos num processo de transformação. E nós precisamos dizer: Deus, deixa a sua glória e o teu poder me mudar. E se eu resistir? Irmão, você vai ficar naquela história de repetir a mesma velha história que se viveu até agora. Se o Senhor quiser ensinar você o que é perdão, Ele vai provar o teu coração. Se o Senhor quiser ensinar perdão, Ele vai provar o teu coração e vai permitir situações onde você seja forçado a perdoar.
E a gente tem que aprender a perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão. Conta para o irmão pertinho de você, você precisa aprender a perdoar a quem nunca vai ser capaz de pedir perdão. Fala para a pessoa do outro lado, você precisa aprender a ser capaz de perdoar as pessoas que não vão ter coragem de te pedir perdão. Você está entendendo isso? Que tem gente que erra com você e não vai ter coragem de pedir perdão. E daí, o que eu faço? Você vai perdoar. E se eu não perdoar? Você está num processo de transformação, irmão. Às vezes Deus nos prova naquilo que Ele quer nos mudar. E se Ele quer colocar em nós um coração como o dele, porque é tudo que Ele quer formar Cristo em nós, você vai ter que aprender a perdoar, inclusive aqueles que não são capazes de pedir perdão. Deus não vai tentar você, mas pode testar você. Nesse processo, irmãos, tem coisas que Ele dá e tem algumas coisas que Ele vai tirar. Nós estamos num processo de transformação e de capacitação. Irmão, nesse processo, até o nosso caráter é provado. E se ele for encontrado desaprovado, o Espírito Santo trabalha naquilo que foi planejado. Sabe, irmão, se o marceneiro vai lá naquele móvel que foi planejado e ele percebe, está um pouquinho torto aqui, então eu acho que eu vou tirar essa porta de lugar e eu vou melhorar esse furo, ou eu vou apertar mais desse lado, porque aí encaixa direitinho. É Deus trabalhando na nossa vida. Presta atenção no que eu vou dizer. O meu caráter precisa superar os meus desejos. O nosso caráter tem que superar os nossos desejos. Tem coisas que você deseja, mas que para ter, às vezes você vai ter que comprometer o caráter. Você está falando do quê? Estou falando de caráter cristão, irmão. Tem coisas que é desejo, e que para ter, às vezes você vai comprometer o caráter cristão. E aí o que você vai ter que fazer? Abrir mão, porque nesse processo de transformação, tem coisas que Deus dá, e tem coisas que Deus vai tirar. Deus está falando com você aqui? Deixa Deus trabalhar. O evangelho que nós cremos e pregamos é um evangelho doador, é um evangelho que se dá. Irmão, o evangelho é de dar e não de receber. Mas o evangelho hoje pregado é: vem para a campanha de 7 semanas para receber. E ninguém quer mais dar. As pessoas só querem receber, porque elas estão doutrinadas no evangelho que não é bíblico, do receber. Então é receba, receba. E nunca é busca. E nunca é dar. E sabe o que, irmão, uma pessoa que é acostumada só a receber, o que acontece com ela? Ela fica mesquinha, avarenta, egoísta. Irmãos, e quem não sabe dar, só sabe cobrar. Quem cobra amor de você é porque não sabe dar amor, porque o amor é uma moeda de troca. À medida que você dá, você recebe. Mas se a pessoa cobra de você amor, presença, telefonema, então já não é amor, é cobrança. É pessoa mimada, acostumada só a receber, não a dar. O evangelho não é de receber, o evangelho é de dar. Dai, e dar-se-vos-á, disse Jesus.
Irmãos, nós somos diferentes do mundo. E nós vamos ser diferentes do mundo. Queridos, no mundo natural as pessoas são conhecidas e reconhecidas pelas conquistas que elas têm. Isso é no mundo natural que a gente vive. Ó, você viu a casona? Você viu aquela empresa? Você viu o carrão? É o mundo natural, irmão. As pessoas são conhecidas e reconhecidas pelas suas conquistas. Mas nós pertencemos ao reino e não ao mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Você está no mundo, mas não é dele. Você vive de passagem. Teu lugar não é aqui. Tem um novo de Deus esperando por você. Você só está de passagem. E nós não podemos viver igual, irmão. No mundo natural as pessoas são conhecidas e reconhecidas por aquilo que elas têm. Mas no mundo espiritual nós somos reconhecidos pelas renúncias que nós fazemos. Então não adianta alguém ter um cargo e dizer: eu sou um apóstolo, eu sou um diácono, e o diabo não vai fazer nada, porque o diabo vai olhar o seu cargo, eu não obedeço. Agora, quando o diabo vê essa pessoa, por causa da renúncia que ela fez, eu tenho que obedecer. Ela renunciou à própria vida dela, entregando a vida dela para Jesus. Ela está renunciando o domingo de manhã para estar cultuando ao Senhor. Ela está renunciando o momento que ela poderia dormir um pouquinho mais para orar, para ler a Bíblia. Nós somos reconhecidos no mundo espiritual não pelas posses terrenas, mas pela renúncia que nós fazemos daquilo que não agrada o Senhor. Pode ser bom para o meu desejo, pode ser péssimo para o plano. Tem coisas que nesse processo de transformação Deus vai dar, e tem coisas que a gente tem que deixar o Espírito Santo tirar. Irmão, o Senhor está realizando uma obra na sua vida. Deus não desistiu de você. Ele continua trabalhando na sua vida. Pode contar para o teu irmão pertinho de você: Deus não desistiu de você. Ele continua trabalhando na sua vida. Diga: o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Sabe o que eu creio? Você não é tudo que vai ser, mas graças a Deus que você já não é mais o que foi um dia. Você não é tudo que vai ser ainda. Você não se tornou tudo que Deus planejou. Mas graças a Deus, você já não é mais quem foi um dia. Você já não é mais aquela pessoa. Você já não é mais aquela pessoa. Como você dá trabalho para Deus, irmão? Como eu dei trabalho para Deus. Mas graças a Deus que nunca desistiu de nós. Graças ao Senhor que nunca desistiu de nós. Irmãos, a presença de Deus transforma a tua história. E eu quero profetizar em nome de Jesus: Deus está transformando a sua história nessa manhã. O poder dele está capacitando você para viver tudo aquilo que foi planejado. Irmão, a sua vida não é acaso. A sua vida, a sua história foi planejada por Deus. E Deus é poderoso para fazer você, para tornar aquilo o que ele planejou que você fosse. Deus é poderoso, irmão. Agora basta você se render, porque enquanto você se rende, aquilo que foi planejado vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.